Estamos iniciando uma nova temporada de manifestações do IPAP Sistema Grisa por vídeos. Hoje nós estamos iniciando o primeiro diálogo pangrisiano. Os nossos vídeos agora serão chamados diálogos pangrisianos. E para haver diálogo é preciso ter mais alguém junto. E nesse momento, a pessoa que mais vai estar dialogando comigo é o professor Dr. Leonardo Perfetto, que é nosso professor, por isso eu chamei de professor, é formado no nosso curso, que é também então um curso em nível de pós-graduação, é parapsicólogo clínico do Sistema Grisa ou terapeuta do Sistema Grisa. E hoje eu vou iniciar fazendo uma pergunta para ele. Leonardo, você realizou o nosso curso e eu gostei muito quando vi você entre os alunos da nossa turma nova naquele ano, por dois motivos, três aliás. Primeiro, porque você era um jovem, não era um jovem há mais tempo como eu. Segundo, porque me contaram, me experimentaram, ele é médico. Eu gostei da ideia, porque quanto mais pessoas que têm maior grau de informações realizar o nosso curso, e também estarão contribuindo para o enriquecimento dos nossos conhecimentos. Terceiro, eu fiquei mais feliz ainda quando disseram, mas o Leonardo veio trazido pela Lisiane. Quem é a Lisiane? A esposa dele. Opa! Eu sempre gostei muito quando os casais fazem nosso curso. Agora, o Leonardo e a Lisiane estão esperando a Larissa. Então, e já temos presente também outras pessoas da família. Então, eu digo, quando nós temos no nosso curso casais, já é ótimo. Quando temos famílias, melhor ainda. Porque ali, o nosso objetivo maior é, mediante o nosso curso e outras atividades de IPAP, a difundirmos o Sistema Grisa pelo mundo. Eu nunca fui de pensar limitado. Mas ainda que recentemente eu vi uma informação dada por uma pessoa que tem limitação orgânica, que como se diz, cadeirante. E ela tinha dificuldade em um aspecto. Ele disse então, que queria ser o melhor naquele esporte, queria ser o melhor do mundo. E essa pessoa agora recentemente conquistou o título, não só a medalha de ouro, mas conquistou o título do melhor do mundo naquela categoria desportiva. Mas não como deficiente, e sim competindo com as pessoas que têm o corpo perfeito. Então, eu digo, aí está a grande percepção que eu tive quando comecei a estudar os fenômenos paranormais, que eles nos abriram perspectivas de podermos conhecer muito mais daquilo que já se conhecia sobre o ser humano. E então, eu quero dizer, seja bem-vindo, Perfetto. Grazie. Perfetto em italiano significa perfeito. Olha lá que chique. Muito chique. Então, e hoje a pergunta que eu lhe faço hoje Sim. é dividida em três partes, mas agora só vou fazer a primeira. O que o nosso curso representou para você
como pessoa, como ser humano presente nesse planeta. Muito bem. Olá pessoal, então obrigado Dr. Pedro pelas palavras. Fico feliz, contente por ter causado essa boa impressão desde o início, quando eu ingressei no curso. E o curso, para mim, ele, desde o primeiro ano, ele teve um significado muito forte. Ele conseguiu comprovar muitas coisas que eu já vivenciava na minha adolescência, principalmente coisas relacionadas à paranormalidade. Não diretamente eu desencadeando algo, mas coisas que aconteciam comigo por conta de parentes, né, meu avô, um tio, pessoas, especificamente esses dois. E o curso, eu sempre tive em mente que esses fatos realmente eram desencadeados pelo poder mental, pela energia psíquica dessas pessoas. E aquilo ficou guardadinho nas minhas memórias e durante o primeiro ano do curso fui sedimentando mais essa informação e vendo que realmente uma mente que não está tão bem organizada, que não está harmoniosamente bem, ela é capaz de desenvolver desencadear fenômenos não construtivos. E por outro lado, também tinha pessoas que vivenciavam harmonia em sua vida, evolução e coisas boas surgiam. Então, a primeira parte do curso serviu muito para isso, para eu rever a minha infância, a minha adolescência. Inclusive, a questão de eu ter entrado na universidade na qual eu me via estudando, que é a Federal do Rio Grande, e fiz vestibular em vários estados e passei lá. Então, quer dizer, eu já tinha programado, como nós falamos, aonde eu iria estudar e me formar no curso de medicina. E com o tempo, até mesmo a minha vinda do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, para Florianópolis, também foi uma espécie de programação. Quando eu me formei, eu botei na cabeça que eu queria morar em Florianópolis. E as coisas se encaminharam, para que isso se efetivasse. Como vocês veem, o Leonardo parece que também não pensa pequeno, né? Por que ele queria estudar lá no Rio Grande, curso de medicina? Porque tem um nome de grande, então ele não gosta de pequeno. E quando ele quis vir morar para Santa Catarina, para atuar aqui, digo, porque se diz que quando nós viemos morar aqui em Florianópolis, há 30 anos atrás, 33 anos atrás, a gente tinha muitos gaúchos que moravam lá no Bom Abrigo, onde nós moramos até hoje. E aí, conversando com alguns gaúchos, um dia eu escutei alguém dizer: gaúcho está cheio para nós, porque só tem dois tipos de gaúcho: o que mora em Floripa e o que quer vir morar. Verdade. Então, Leonardo, e a próxima pergunta que lhe faço: o que o nosso curso representou para você na sua evolução profissional? Sim. Já que você é formado em medicina, o nosso curso ajudou você a rever um pouco a medicina, a qualificar a sua medicina? Então, o curso, eu entrei no curso querendo fugir da medicina. Porque na época eu estava vivenciando uma crise com a medicina em si, com a minha atuação profissional como pediatra. E, enfim, muitas coisas foram acontecendo e desenvolvi um estresse pós-traumático, o diagnóstico psiquiátrico, ansiedade, e eu já não queria mais ser médico. É isso que eu tinha posto como meta. Então, surgiu, na verdade, quem encontrou um parente, só quem encontrou o curso da parapsicologia fui eu, não foi a Lisiane. Foi durante um plantão que eu estava no intervalo, não tinha pacientes, então daí eu procurando algo para fazer diferente, para sair daquela situação que eu estava,
e me veio a palavra parapsicologia. E eu sempre gostei das questões mentais, né, de terapia, de psicoterapias. Então me veio essa palavra. Eu pesquisei na internet e encontrei o site do IPAC. Mostrei para a Lisiane. Nessa época já conhecíamos a parapsicologia como terapia um pouco e tal. E, enfim, mas daí foi ela que realmente tomou a iniciativa e veio fazer o curso, e um mês depois eu entrei. Mas isso tudo por quê? Porque o meu objetivo era me tornar terapeuta exclusivamente e deixar a medicina. Só que da mesma forma que eu entrei para a parapsicologia fugindo da medicina, a parapsicologia me jogou de volta para a medicina. E de uma forma muito grandiosa, eu acho que é a palavra, porque hoje a minha atuação profissional como médico, eu reconheço como algo diferente, algo novo. As pessoas também elogiam o trabalho, a atenção, eu consigo compreender melhor a família, não só a criança como eu fazia antes. Antes eu tratava só a criança, hoje eu vejo que a pediatria me abre as portas para eu entrar no lar das pessoas e mostrar para elas que a criança muitas vezes está apenas manifestando comportamentos dos adultos. E isso me deixa muito feliz, porque eu consigo, de uma forma, associar as duas ciências. Certo. Nesse sentido então, parabéns aí para você ter buscado fugir da medicina, e a parapsicologia chutou você de volta. Me mandou de volta. E eu digo mais, que na verdade a presença do Leonardo, do Dr. Leonardo, porque eu faço questão de chamar os médicos, todos eles, de doutor. Por quê? Porque esse, embora seja uma tradição brasileira, e também os próprios advogados muitas vezes são chamados de doutor popularmente, mas eu fazendo um cálculo essa noite em relação ao doutor, eu ia hoje conversar com o doutor aqui nos nossos diálogos pandesianos, e ele disse: pera lá, mas veja, um médico estuda 6 anos, então os 2 últimos anos já pode chamar até de mestrado, porque 4 anos é normalmente uma formação de graduação. 4 anos de estudo dá uma graduação, mas já são 6. Depois vai fazer ainda, para ser pediatra, tem que ter feito a residência nessa área. Então a residência normalmente vem mais 2 anos. Então fez doutorado, mas ainda agora fez o curso de parapsicologia, fez pós-doutorado. Então realmente, porque eu digo, o que vale não são os títulos, o que vale são as competências, o que vale é a qualidade de serviço que você presta à sociedade. Então agora a minha terceira pergunta, você já se encontrou também como parapsicólogo, além de como médico? Sim. Justamente o segundo presente, vamos dizer assim, que eu tive foi além, né, de formar como terapeuta no curso, foi também me tornar professor do curso. Porque isso eu acho que desde que eu comecei o curso, começaram as aulas, eu, da mesma forma que fiz quando eu passei no vestibular, quando vim morar aqui, eu botei na minha cabeça que eu gostaria de ser professor, porque eu gosto muito de passar conhecimento e fazer e estimular as pessoas a produzirem o seu conhecimento, então, ou as suas conclusões. Então isso foi como terapeuta e como professor parapsicólogo, enfim, completou. Hoje eu posso dizer que profissionalmente eu sou realizado profissionalmente. Um tempo atrás eu não era. Um tempo atrás eu fugia da minha profissão para buscar uma outra, e essa outra fez com que eu juntasse tudo e visse a realidade. Que eu tenho o que as pessoas falam, comentam, né? Que a medicina é uma profissão bonita. Antes eu não enxergava, hoje eu vejo isso.
e que na parapsicologia eu consigo fazer com que as pessoas mudem o modo de ver a vida, né? Parem de enxergar o lado escuro, aquele lado mais sombrio, e passem a enxergar a sua luz, em busca da harmonia, da evolução pessoal, do autoconhecimento, que foi isso que eu também aprendi no curso. Hoje eu me observo muito mais, eu procuro sempre estar, não de uma forma neurótica, mas procuro sempre estar observando minhas ações e reações, para ver que tipo de programação está sendo desencadeada naquele determinado momento, para domar cada vez mais o meu subconsciente, essa besta desembestada, que nem o Dr. Pedro fala. Às vezes. Às vezes. Certo. Bem, Leonardo, eu acho que você realiza aquilo que eu falo desde o início do nosso curso e do nosso instituto, que um dos grandes objetivos nossos é somar para multiplicar. Então veja como o Leonardo, agora sem querer e sem saber, ele veio me dar a resposta a esse, que eu considero já um provérbio dentro do IPAC: somar para multiplicar, jamais dividir para subtrair, mas especialmente a primeira parte, somar para multiplicar. Então o Leonardo foi somando conhecimentos ao longo da sua vida e qualificando, porque eu digo, se hoje nós estamos já numa fase da história da espécie humana que o que está escrito na maior parte dos livros sagrados das maioria das religiões está lá no começo dizendo que ide, multiplicai-vos, povoai a terra, dominai o planeta, porque esse tempo já acabou. Agora chegou a hora de ide, conservai-vos, qualificai o ser humano, e qualificando o ser humano vamos não só salvar o planeta, vamos qualificar o planeta, vamos fazer um planeta melhor do que ele era. E isso hoje é possível. Então, eu quero te agradecer hoje por você estar aqui e ter nos dado essa informação de quanto foi importante o curso para você. E eu quero aproveitar para dizer para as pessoas que estão nos acompanhando, não só para elas, mas que elas espalhem a notícia, e convidem outras pessoas. Nós estamos prosseguindo, nós acabamos de iniciar uma turma nova esse ano, agora no mês de março, mas agora no mês de abril, dia 16 e 17 de abril, nós vamos ter o segundo encontro do nosso curso, que o nosso curso funciona como um curso em nível de pós-graduação. Então são 2 dias por mês, sábado o dia todo e domingo até 1h da tarde, para poder ir para casa ainda desfrutar, para quem mora perto, desfrutar de um almoço em família, coisa que eu vale. Então, temos matrículas abertas para agora, para abril, 16 e 17, temos as aulas do próximo encontro, que nós chamamos. Mas quem quiser se matricular pode fazê-lo até hoje, ok? A hora que você quiser, é só manter contato com o nosso instituto, especialmente pelo nosso site, que vai estar aí projetado no nosso vídeo, e também pelo nosso telefone mais comum para atender essa área, é o 32220844, com a Ana Paula, que lá te explica sobre o curso em si. Mas temos outras formas de fazer contato e ter informações, especialmente você ingressar no nosso portal, que é Sistema Grisa, www.com.br, sistemagrisa.com.br. Exatamente. Ou IPAP também, como é conhecido. IPAPPI, porque temos 2 janelas para entrar no nosso portal. Ok? Então, fiquem à disposição. E agora eu quero dizer para o Leonardo que, como é um diálogo, agora é a vez dele fazer pergunta. Porque senão só um compadre fala. Pois é, doutor Pedro. Uma curiosidade que eu tive, que eu sempre tive, apesar de saber das respostas, mas algo que eu valorizo muito é a história de como que
sistema Glisa se fundamentou como essa ciência magnífica que é, de autoconhecimento, do reconhecimento das personalidades, enfim, é muito amplo para eu resumir, mas o início dessa etapa da identificação das personalidades, como é que o senhor desenvolveu a ideia que veio? Bem, veja, eu sempre fui um estudioso do ser humano. Eu digo, porque comecei por mim mesmo. Como eu tinha limitação visual, então eu comecei a estudar muito o corpo humano. Inclusive, o primeiro caminho que eu ingressei no estudo do ser humano foi pela Hatha Yoga, né? Depois foi pela Yoga para Todos, e que me fundamentou muito a parte, vamos dizer assim, tanto da natureza viva, quanto do universo, especialmente do corpo humano. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, Grisa, você é médico? Eu digo, não, eu não sou médico, mas eu tenho muito conhecimento sobre o ser humano. Porque eu estudei o ser humano na parte biológica, mas a partir da busca de conquistar a visão plena que eu tive desde a minha infância. E o segundo ponto é que eu descobri uma altura da minha vida, lá pela adolescência, que eu era depressivo. Me batizaram assim. E a partir daí eu percebi que eu tinha que conquistar a paz interior. Então por aí fui conhecendo o mundo interior do ser humano. Porque muitas vezes a vida interior do ser humano é batizada de alma, de espírito. E hoje eu considero que a vida interior do ser humano se resume numa expressão: mente humana. Então, e a partir daí, então eu estudei muito sobre o ser humano. Depois eu fui fazendo estudo comparado de religiões. Daí eu fui obrigado a estudar sociologia, economia, psicologia, filosofia, e teologias e assim por diante. Então, nesse sentido, eu acabei abrangendo um arcabouço bastante grande de informações sobre o ser humano. Mas eu sempre tinha um objetivo em mente. O que esses conhecimentos podem me oferecer para eu entender melhor o ser humano e a mim mesmo e para conquistar uma vida melhor e ser mais feliz? Essa expressão que eu sempre uso, uma vida melhor e ser mais feliz, eu digo, é muito amplo. Faz parte há muito tempo da minha vida. Porque eu sempre acreditei que Deus não podia ter inventado o mal. E nem que Deus seria sádico a tal ponto de querer nos condenar a reencarnar várias vezes, ou ir para o inferno, ou outras coisas, para poder superar as limitações que a gente teria desenvolvido, adquirido numa vida passada ou num tempo passado. E eu digo hoje, graças a isso, tenho um estudo muitíssimo avançado, modéstia que bastardas, em relação ao ser humano, também em relação às programações herdadas dos nossos antepassados, as informações que nós recebemos dos nossos antepassados mais remotos. E aqui eu chamo em socorro o Danny Johnson, que é um psicólogo americano, e que ele diz que o Leonardo que está aqui, o Grisa que está aqui, vocês todos que estão por aí, nós somos resultados dos nossos antepassados de 500 gerações antes de nós. Se nós fizermos um cálculo matemático, que uma geração pode ser computada com 20 anos, então 500 vezes 20 dá quanto? 10 mil. Então nós teríamos resultados dos nossos antepassados pelo menos de 10 mil anos para cá. Então isso significa o quê? Que nós temos em nós não apenas um genoma humano, não só um conjunto de elementos genéticos, nós temos na nossa mente um vasto campo de informações e conhecimentos que de alguma forma também orientam a nossa vida e também apresentam para nós como o mundo é
aquilo que nós aprendemos com nossos antepassados como homem no pé. Então nós temos várias formas de estudar isso. Hoje nós podemos dizer que temos duas fontes principais. A percepção de que o nosso planeta está subdividido em dois conjuntos de pessoas, ou de duas civilizações. A civilização da abundância, aqueles povos que viveram durante séculos e milênios na fartura e na abundância das florestas tropicais e subtropicais, com todas as suas facilidades, frutas em abundância, peixes em abundância, caça em abundância, e mais ainda, o calor. Não precisava de roupa. O índio não andava sem vestes porque era atrevido ou era isso e aquilo. Ele não percebia a necessidade de roupa, como ele não percebia a necessidade de trabalho. Tanto os índios das Américas quanto os negros da África e da Oceania. Esses para nós são os povos que integram a civilização da abundância. Mas temos os outros povos que viveram em locais onde era muito difícil sobreviver. Então eu digo, o alemão não aprendeu a construir casa grande porque ele é mais inteligente que o índio. Não, porque ele precisava. Se lá na Alemanha, naquele frio danado, ele não se protegesse dentro de uma casa forte, como a casa em Chamel, digo, ou outras habitações, ele morreria pelos ventos, tempestades, neves e assim por diante, que aparecem em algumas épocas do ano. Então, as povos que vêm das regiões mais frias, ou das regiões mais montanhosas, ou das regiões desérticas, são povos que sempre tiveram que se dedicar muito para conseguir conquistar os bens necessários à sua sobrevivência. Então esses passaram a ser trabalhadores, dedicados. Mas disso, em relação a tudo isso, um dia nós vamos aprofundar, falando inclusive dos fanatismos. Bem, e por fim, a pergunta que o Leonardo fez foi em relação às personalidades, que eu descobri, como estudei muito o ser humano, e eu sempre convivi muito no contexto familiar, porque eu fui babá dos meus irmãos mais novos, depois fui babá de alguns vizinhos também, eu sempre convivi com crianças e mulheres. Porque também eu fui esperado menina, eu descobri isso depois. Então essa minha convivência com famílias e observando os diferentes tipos de pessoas que existiam dentro de uma família, eu cheguei então a perceber que havia dois grandes tipos de personalidades que estavam integrados numa família. Os pragmáticos, que eram os mais práticos, os mais dedicados, os que olhavam o mundo à sua volta com mais clareza, percebendo o que é importante ser feito. Então esses pragmáticos são o primeiro filho mais a primeira filha do casal. Porque eles, além de dar o exemplo para os mais novos, eles tinham que ser práticos para ajudar os pais, que eles eram os mais velhos. Então tudo isso vai desenvolver uma personalidade que nós chamamos de pragmática. E os idealistas, que são todos os outros. Todos os que nasceram, que não são o primeiro filho nem a primeira filha do casal, todos são idealistas. Que são idealistas? Aqueles que se voltam mais para o mundo interior. E como eu era idealista, eu olhei sempre para o mundo interior, mas também sempre espiei muito bem o mundo exterior. Então, nessa observação, nessa percepção de como são as pessoas, buscando entender por que ela é assim e por que não é do outro jeito, e quem se sente feliz e quem não se sente feliz, e assim por diante, é que eu, de fato, pude desenvolver isso que no livro O Jogo e a Estrutura das Personalidades são denominadas as personalidades pragmática e a personalidade idealista. Muito obrigado. Muito bom. Então é isso. Terminamos nosso primeiro diálogo, então.